a cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. O fenômeno é perigoso para as operações aéreas. A ciência reconhece que a vida em outros planetas é estatisticamente possível. Os milhares de planetas da nossa galáxia podem abrigar vida capaz de formar civilizações. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? É defendido por vários militares que reconhecem aqueles objetos observados como tendo uma natureza externa ao planeta Terra. Bem, para falar a verdade, o fenômeno de OVNIs não é um fato que só aconteceu no século XX. Na verdade, acontece já há milhares de anos. Até onde os vídeos veiculados nos meios de comunicação são verdadeiros? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está a cada dia mais perto. Contato extraterrestre. No mundo todo, há suspeitas de existência de segredos militares ao redor do fenômeno OVNI. E a América Latina não é a exceção. No México, indícios preocupantes revelam que um objeto voador não identificado teria derrubado um avião, deixando como consequência um batalhão mexicano morto e um disco voador desaparecido. Convencidos de que existiam investigações secretas, os ufólogos do Brasil se aventuraram numa missão que parecia impossível: tentar fazer o governo revelar a informação que ocultava. Anos antes, os radares tinham detectado 21 OVNIs numa mesma noite, dando origem a uma missão militar de reconhecimento, o que gerou um dos casos mais surpreendentes da história. No Chile, o órgão oficial de investigações de fenômenos aeroanômalos inicia suas investigações ao mundo. E o Major Rodrigo Bravo Garrido é o protagonista de um caso analisado pela agência. Na Argentina, um grupo de investigadores procura determinar o que acontece num suposto corredor de OVNI, rodeado de bases militares. Por que se denuncia que os governos se empenham a investigar o fenômeno? Por que esses documentos não são revelados? Os governos escondem os resultados para roubar tecnologia? Ou aproveitam um ambiente de incerteza e polêmica para testar armas em desenvolvimento? Alguns investigadores possuem evidências que provariam que os exércitos do mundo ocultam suas investigações sobre o fenômeno OVNI. Ex-assessor do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, muitos teóricos da conspiração acreditam que os governos, os militares e as agências de inteligência de muitos países sabem que os OVNIs são extraterrestres, mas escondem essa informação. Infelizmente, existe o que se acredita um acobertamento de fenômenos envolvendo supostos objetos de origem não terrestre. O problema é que as investigações aos OVNIs, na maioria das vezes em muitos países, são feitas pela Força Aérea ou pelo Ministério da Defesa. E essas organizações são naturalmente reservadas. Existem documentos e testemunhas que provam que essas investigações foram ocultas pelas milícias. Porém, por mais que tentem mantê-los em segredo, os resultados começaram a vir à tona. Os arquivos nos Estados Unidos são confidenciais, provavelmente porque eles demonstram que há provas contundentes em possessão do governo dos Estados Unidos. Em março de 2012, o governo dos Estados Unidos deu uma declaração oficial onde informava que eles não tinham razão para acreditar que a Terra tinha sido visitada por extraterrestres. E agora, quem estão querendo enganar? Porque há outros governos no mundo, de grandes países, como o Brasil, onde eles liberam documentos sobre OVNIs, onde eles levam este assunto incrivelmente a sério. Então não é só porque os Estados Unidos não liberaram esses documentos que sei lá, que isso não quer dizer nada. Ocorreram muitas aparições sobre instalações militares, instalações de combustível, bases nucleares, usinas nucleares. E a realidade é que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha escolheram manter segredo
com medo de que isso estabilizasse o mundo e que talvez eles perdessem o poder. Existe uma conspiração sobre o fenômeno OVNI para desviar a atenção? O segredo de Estado é capaz de chegar tão longe? Os governos motivam a crença de que os OVNIs existem como uma ferramenta para manter seus segredos? É possível que as denúncias de OVNIs não passem de testes militares dos objetos que estejam em plena fase de desenvolvimento? Nos anos 70, apareceram algumas aeronaves que tinham a forma de uma arraia. E o que os Estados Unidos faziam era mandar essas aeronaves para espionar o que era a Guerra Fria, para saber o tipo de tecnologia, bombas nucleares, etc. Então eu não descarto os OVNIs. Porém, eu acho que pode ser enfocada a alguma tecnologia desse estilo. Bom, pelo que eu sei, as aeronaves triangulares são aviões militares que... O primeiro foi classificado de TRS-B. E há várias versões mais avançadas. Evidentemente, eles têm a capacidade de voar mais tempo, a mais de 30 mil metros. Então, quando as pessoas veem essas coisas se aproximarem em silêncio, eles acham que deve ser de outro mundo, porque nenhum humano conseguiria fazer aquilo. Bom, consegue. Os humanos conseguem fazer aquilo. Só para você ver como estão avançados os aviões militares. No Brasil, aconteceu um dos casos com maior quantidade de evidências, onde a Força Aérea se viu diretamente relacionada com o fenômeno OVNI. A noite oficial dos OVNIs aconteceu em 19 de abril de 1986, no Brasil, e se tornou um dos casos mais importantes e famosos desse país e do mundo. A noite oficial dos OVNIs recebeu esse nome muito apropriado, por sinal, porque ela se tornou um fato oficial na história do Brasil, e não só na história da ufologia, mas na história do meio militar brasileiro. Começou com o avistamento de uma luz pela torre de controle de São José dos Campos, em São Paulo, e a partir daí aviões foram ordenados a interceptar essas luzes, porque não se tinha conhecimento de nenhuma outra aeronave no espaço aéreo. Quando houve a perseguição por 7 caças da Força Aérea Brasileira, de 21 objetos esféricos de enormes proporções. E foram praticamente 3 horas de perseguição, não dos aviões pelos objetos, mas dos objetos perseguindo os aviões. Os operadores de radares estavam trabalhando nas torres de controle, quando começaram a ver uma série de luzes anômalas que apareciam nas telas que vigiam os céus do Rio de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos. Esses objetos começaram a ser avistados inicialmente da torre de controle de tráfego aéreo do próprio aeroporto da cidade e, de maneira progressiva, o número foi aumentando. Esse acontecimento foi só o primeiro de uma noite misteriosa, a qual 7 pilotos experientes de guerra sobrevoariam a região, tentando determinar o que eram esses 21 objetos que os radares registraram. O capitão Márcio Brizola Jordão foi uma das testemunhas privilegiadas do que aconteceu essa noite. Nós estávamos à noite no esquadrão, quando foi acionada a sirene do alerta para decolar, para fazer uma interceptação. Para nós era uma interceptação de treinamento. Nos informaram que havia sido reportado por pilotos que estavam vendo alguns objetos durante a descida e aproximação, e o radar de Brasília estava confirmando essas informações. O capitão Brizola devia decolar imediatamente para tentar alcançar os objetos e determinar a natureza do fenômeno que se encontrava invadindo o espaço aéreo do Brasil. Fui informado por Defesa Aérea que existiam alguns contatos à minha frente, uns 5 contatos à minha frente. Visualmente eu não via nada. Aí foi informado que eles estavam se aproximando, estavam a 15 milhas, 10 milhas, eu estava com o radar do meu avião, estava operando normalmente. Eu não via nada no radar. Depois, a 2 milhas, aí me informou que eles estavam me acompanhando, como se tivesse informação comigo, isso o controlador do radar me informando. Quando olhando em direção ao mar, eu vi uma luz. Você imagina quando você vê uma luz de obstáculo em cima do prédio? Aquela luz vermelha, distante. Eu informei Brasília sobre a posição da luz. E ele me confirmou que era um contato que ele tinha no radar. Ele me direcionou em direção àquela luz. Pediu para mim que eu aumentasse a velocidade, que eu entrasse supersônico em direção à luz.
A luz não mudou de cor. Não mudou de cor. E um disco voador desaparecido. Convencidos de que existiam investigações secretas, os ufólogos do Brasil se aventuraram numa missão que parecia impossível. Tentar fazer o governo revelar a informação que ocultava. Anos antes, os radares tinham detectado 21 OVNIs numa mesma noite, dando origem a uma missão militar de reconhecimento, o que gerou um dos casos mais surpreendentes da história. No Chile, o órgão oficial de investigações de fenômenos aeroanômalos inicia suas investigações ao mundo. E o Major Rodrigo Bravo Garrido é o protagonista de um caso analisado pela agência. Na Argentina, um grupo de investigadores procura determinar o que acontece num suposto corredor de OVNI, rodeado de bases militares. Por que se denuncia que os governos se empenham a investigar aérea ou pelo Ministério da Defesa? E essas organizações são naturalmente reservadas. Existem documentos e testemunhas que provam que essas investigações foram ocultas pelas milícias. Porém, por mais que tentem mantê-los em segredo, os resultados começaram a vir à tona. Os arquivos nos Estados Unidos são confidenciais, provavelmente porque eles demonstram que há provas contundentes em possessão do governo dos Estados Unidos. Em março de 2012, o governo dos Estados Unidos deu uma declaração oficial onde informava que eles não tinham razão para acreditar que a Terra tinha sido visitada por extraterrestres. E agora, quem estão querendo enganar? Porque há outros governos no mundo, de grandes países, como o Brasil, onde eles negaram o fenômeno. Por que esses documentos não são revelados? Os governos escondem os resultados para roubar tecnologia? Ou aproveitam um ambiente de incerteza e polêmica para testar armas em desenvolvimento? Alguns investigadores possuem evidências que provariam que os exércitos do mundo ocultam suas investigações sobre o fenômeno OVNI. Ex-assessor do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, muitos teóricos da conspiração acreditam que os governos, os militares e as agências de inteligência de muitos países sabem que os OVNIs são extraterrestres, mas escondem essa informação. Infelizmente, existe o que se acredita um acobertamento de fenômenos envolvendo supostos objetos de origem não terrestre. O problema é que as investigações aos OVNIs, na maioria das vezes em muitos países, são feitas pela Força. A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. O fenômeno é perigoso para as operações aéreas. A ciência reconhece que a vida em outros planetas é estatisticamente possível. Os milhares de planetas da nossa galáxia podem abrigar vida capaz de formar civilizações. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? É defendido por vários militares que reconhecem aqueles objetos observados como tendo uma natureza externa ao planeta Terra. Bem, para falar a verdade, o fenômeno de OVNIs não é um fato que só aconteceu no século XX. Na verdade, acontece já há milhares de anos. Até onde os vídeos veiculados nos meios de comunicação são verdadeiros? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está a cada dia mais perto. Contato extraterrestre. No mundo todo, há suspeitas de existência de segredos militares ao redor do fenômeno OVNI. E a América Latina não é a exceção. No México, indícios preocupantes revelam que um objeto voador não identificado teria derrubado um avião, deixando como consequência um batalhão mexicano morto.